Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Nós vamos iniciar esse programa com a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz do Cidadania. Minha gente querida, como presidente do Poder Legislativo, eu vim até você, cidadão friburguense, para dar uma satisfação. A Câmara Municipal continua funcionando, claro que no horário reduzido. Tivemos algumas ações de mudança nos nossos trabalhos. Uma das primeiras que aconteceram foi a redução dos funcionários na casa, principalmente os com mais de 60 anos de idade. Mas a Câmara, no horário de 9 às 13 horas, assim também como a Prefeitura, estará no atendimento para protocolo e atendimento. Esse atendimento está sendo reduzido, mas da mesma forma que você não precisa vir aqui presencialmente, você pode ligar para o número 2524-1700 e fazer a sua reivindicação nesse horário de 9 às 14. São momentos que nós estamos vivendo, momentos difíceis, não temos dúvida disso, mas a Câmara estará mais uma vez ao lado do cidadão. Por isso eu quero pedir a sua contribuição, que mande por e-mail, via telefone ou via protocolo as suas reivindicações para que nós possamos dar continuidade ao trabalho da Casa Legislativa. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. E vamos ver agora o quadro Fique por Dentro, onde você vai saber um pouco mais sobre os pré-requisitos básicos para que um candidato possa se eleger vereador ou prefeito. Quais os requisitos básicos que o futuro candidato precisa ter para se candidatar a vereador ou prefeito nas próximas eleições municipais? Bom, ser elegível é a pessoa que pode se eleger e, de acordo com a Constituição Federal, existem alguns requisitos básicos que o futuro candidato precisa ter para poder disputar aos cargos. E esses requisitos são as condições de elegibilidade. E quais são elas? Ter a nacionalidade brasileira. Via de regra, o estrangeiro não tem direitos na esfera política e por isso não pode concorrer a cargo eletivo. Então, se tem algum estrangeiro morando na sua cidade, o simples fato de ele morar no Brasil não garante a ele nenhum direito, a não ser que ele seja naturalizado, que é o estrangeiro que conseguiu a nacionalidade brasileira. Aí sim ele pode se candidatar esse ano a vereador ou prefeito. O alistamento eleitoral, isso significa você ter um título de eleitor e estar com o seu título em dia, sem nenhuma pendência na Justiça Eleitoral. E ali no parágrafo anterior, a Constituição fala das pessoas que não podem se alistar, os chamados inalistáveis, ou seja, aqueles que não podem tirar o título de eleitor e sem o título, além de você não poder votar, também não pode ser votado. E quem são essas pessoas? Os estrangeiros e aqueles que estejam prestando serviço militar obrigatório, que a Constituição chama de conscritos. Ter o domicílio eleitoral na circunscrição. A circunscrição eleitoral é o espaço geográfico onde se disputa uma determinada eleição. No caso das eleições para vereador e prefeito, a circunscrição é a região do município. E domicílio eleitoral é o lugar da residência ou moradia do futuro candidato, o que não significa que ele tenha que necessariamente morar no município onde vai se candidatar. Mas ele tem sim que possuir algum tipo de vínculo, que podem ser vínculos familiares, econômicos, sociais ou políticos, com o município onde ele vai disputar a eleição. Então, se você vai concorrer esse ano para o cargo de vereador ou prefeito, você já deveria ter se estabelecido na circunscrição do município, caso você não seja de lá. O prazo para isso foi até o dia 4 de abril de 2020, porque a lei diz que isso tem que ser feito pelo menos 6 meses antes do dia das eleições. A ideia dessa regra é que você tenha afinidade, relacionamento com os eleitores e com a cidade. Outra condição para você poder ser eleito é a filiação partidária, que é o ato de você se tornar membro de um partido político, e isso é feito por meio de um preenchimento de um cadastro lá no próprio partido. Você precisa ter uma idade mínima para se candidatar, que são as idades eleitorais. Bom, para prefeito ou vice-prefeito, o candidato, caso venha a ser eleito,
tem que ter completado 21 anos até a data da posse. Para vereador, a regra é um pouquinho diferente. Você tem que completar 18 anos até o dia que o partido registra o pedido da sua candidatura, que é até o dia 15 de agosto. Mas por que o prefeito tem que comprovar a idade só lá no ano que vem, no dia da posse, e o vereador tem que comprovar até o dia 15 de agosto, ainda desse ano, o ano da eleição? Isso acontece porque dentro do período eleitoral, os candidatos podem cometer crimes eleitorais. E se o candidato a vereador, ainda menor de 18 anos, praticar algum ilícito durante a campanha, juridicamente ele não cometeria crime, e sim um ato infracional. Vamos pensar numa situação prática, mais hipotética, tá? 2 candidatos ao cargo de vereador, Joãozinho e a Mariazinha, os 2 do mesmo partido. Só que o Joãozinho tem, 22 anos e a Mariazinha ainda vai completar 18 no comecinho de janeiro, depois das eleições. Ou seja, na campanha ela ainda era menor. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Os 2 candidatos, tanto o Joãozinho quanto a Mariazinha, durante a campanha foram flagrados comprando votos. Quando eles forem ser processados lá na justiça, o Joãozinho, que já era maior, vai responder pelo crime de corrupção eleitoral. Vai ser presa, pagar multa e tudo mais. Já a Mariazinha, por ainda ser menor de idade quando isso aconteceu, responderia apenas pelo ato infracional, semelhante ao crime eleitoral, e teria consequências jurídicas mais brandas. Então, para se evitar esse tipo de incoerência, o candidato a vereador deve comprovar que possui 18 anos até o registro da candidatura. Ter o pleno exercício dos direitos políticos também é uma condição para você se eleger. Deixei essa alternativa aqui por último, porque ela vai ter alguns desdobramentos, mas não é a ordem aqui do artigo 14, tá bom? Direito político é o famoso direito de votar e ser votado. E ter o pleno exercício desses direitos significa que o futuro candidato não pode estar com seus direitos políticos suspensos ou tê-los perdido. Porque se isso acontecer, consequentemente, você não vai poder se eleger. E o que poderia levar à perda ou suspensão dos direitos políticos de um cidadão? O artigo 15 fala que o estrangeiro que tiver cancelada a sua naturalização por decisão do Poder Judiciário, porque com isso você deixa de ser um cidadão brasileiro. A incapacidade civil absoluta, que é quando a pessoa tem alguma deficiência ou patologia que a impeça de exercer, de expressar as suas vontades, ou seja, ela está proibida de exercer os atos na vida civil. Condenação criminal transitada em julgado, que é quando a pessoa cometeu um crime, foi julgada, não tem mais como recorrer e vai cumprir a pena de forma definitiva. Mas, claro, os direitos políticos só vão estar suspensos enquanto durarem os efeitos dessa condenação. Depois que você cumprir a pena ou se a pena for extinta, volta a ter os seus direitos políticos normalmente. Quando uma pessoa se recusa de cumprir obrigação a todos imposta, alegando motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, como assim? Lá no artigo 5º, a Constituição fala o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todas imposta. Ou seja, você tem todo o direito de seguir a religião ou filosofia de vida, que bem entender, desde que isso não seja desculpa para deixar de cumprir uma ordem do Estado. É isso que a Constituição está nos dizendo nesse inciso. Exemplo, participar de júri popular quando for convocado pelo judiciário. Eu de vez em quando sou chamada para ir lá ser jurada, tenho que ficar dias inteiros lá trancada nos julgamentos. Quando o oficial de justiça bate na minha porta me intimando, e se eu alegar não posso ir porque minha religião não permite, suspensão dos direitos políticos, não posso votar nem ser candidata. Os que prestam serviço militar obrigatório, a mesma coisa, né? É uma obrigação prevista na lei que vale para todo mundo. E até quando você fica com os seus direitos suspensos? Até você começar a cumprir as suas obrigações. Outro motivo é a condenação por improbidade administrativa, que acontece quando um servidor público ou qualquer pessoa
cause danos à administração pública, como enriquecimento ilícito, lesão ao patrimônio público, atentar contra os princípios da administração pública, por exemplo. E para finalizar, a Constituição fala que os analfabetos não podem ser eleitos, podem se alistar como eleitor, tirar o título e votar, mas são inelegíveis, não podem se candidatar a nenhum cargo. E na última terça-feira aconteceu a 15ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, sendo a segunda deliberação remota, onde foi votado um requerimento de informação e 3 projetos de indicação legislativa. Dando início à ordem do dia, entrou em votação e foi aprovado o requerimento de informação do vereador Cascão do Povo do PDT com o Executivo Municipal, requerendo informações diversas relativas ao Covid-19 no município de Nova Friburgo. Diante da falta da manifestação do Executivo em determinados assuntos e a falta de informação que vem a apresentar esse requerimento de informação, que é de suma importância. Primeiro questionamento diz respeito ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tendo em vista que a lei federal aprovou o uso dessa emenda, dessa verba. Então, quero saber o que o município, o prefeito, está fazendo aí, se ele já está usando dessa verba, como ele vai destinar essa verba para até chegar nas mãos aí dos pais ou dos responsáveis dos alunos da nossa rede municipal. Então, eu estou aqui pedindo para saber essa informação, que é de suma importância. E o meu segundo questionamento é sobre as ações sociais do governo municipal, já que não estamos vendo nada, em nenhum momento, de alguma ação social. E como está acontecendo no país inteiro essa pandemia, e essas pessoas mais fragilizadas estão sofrendo. Então, aqui do nosso município, eu quero saber qual é o motivo e qual é a situação que o nosso executivo está fazendo aí sobre essa ação aí social do nosso município. O terceiro questionamento, presidente, é em relação ao transporte escolar. O executivo tem um contrato com a empresa Caminhos Dourados no valor de R$ 1.027.460 por mês. Ora, se a Caminhos Dourados ela ganha por quilômetro rodado e desde o dia 16/3 está suspenso, aí com a Caminhos Dourados ela não está fazendo aí esses percursos levando os alunos até a sua escola, as escolas. Então, eu já fiz até um ofício, protocolei lá na prefeitura, que é para suspender esse contrato. Se ele já suspendeu, eu quero saber se está tudo certo, e se ele não suspendeu, qual é o motivo da não suspensão desse contrato. Estão privilegiando a manutenção de contratos vantajosos, enquanto a população necessita de ajuda e recursos. Passando para as proposições, foi votado e aprovado também o projeto de indicação legislativa do vereador do MDB, Wellington Moreira, que solicitou o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe à Casa Legislativa projeto de lei que institua o auxílio emergencial complementar para as famílias de baixa renda de Nova Friburgo, em decorrência da situação de pandemia em face ao coronavírus, o Covid-19 e da outras providências. Essa cidade não vai ser a primeira fazer isso aí, não. Nós temos cidades pequenininhas que chegam a dar dando um salário mínimo por mês. Seriam 3 parcelas só. Nós sabemos que as pessoas estão em casa gastando água, muito mais luz, a renda caiu drasticamente e muitos pagam aluguel. Então, seria uma coisa correta e certa. E todos nós sabemos da dificuldade que a população está passando, da demora para se resolver os problemas do nosso povo, por parte do município, muitas famílias passando fome, nós sabemos disso, não tendo o que comer. Então, eu resolvi fazer essa indicação legislativa
e colocando bem claro que o dinheiro é do povo. O povo é que tem que escolher. Isso não é empresa privada, o governo, o prefeito tem que escutar sim a população. Nós tivemos aí, simplesmente, eu estou pedindo desculpa, um complemento de R$450 para chegar ao salário mínimo. Nós tivemos aí repasse, que eu somei aqui, vamos supor aí, Ministério da Saúde, do Flávio Bolsonaro, da Alerj, devolução da Campinai de mais de R$10 milhões. E eu estou vendo aí, ó, gastando aí, querendo gastar R$2 milhões para limpeza de rua no momento tão difícil aí, que a vida é prioridade e ele não está vendo isso. Certo? E o cenário que nós estamos vendo é de que desespero da população, pessoas sem rumo, não se vê alternativas, não vemos nada de concreto acontecendo, só enganação e promessas, só se vê discurso e nada mais. E qual é o plano de ação do governo? Eu quero saber. Não tem. Pelo amor de Deus, eu só peço que todos votem a favor dessa indicação de legislativa, que não é nada demais. E volto a falar, cidades pequenininhas, ajudando em um salário mínimo. E Friburgo tem dinheiro sim. Os postos de saúde não estão se gastando. O hospital, todo ele, não tem ninguém. Você entra no hospital vazio, as pessoas não estão indo, exames não estão se fazendo, nada, falta remédio, falta tudo. Para onde está indo esse dinheiro? Tem que ir sim o povo, para ajudar o povo. E R$450 é pouco ainda. Isso é só para chegar ao valor de um salário mínimo. Prefeito, olhe com carinho. Gaste o dinheiro com a nossa população. Chega de jogar o dinheiro no ralo que tem. Em seguida, também foi votado e aprovado o projeto de indicação legislativa do vereador Joelson do Pote, do PDT, que solicitou o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que encaminha à Casa Legislativa projeto de lei que institua o auxílio emergencial pecuniário para funcionários do setor industrial de Nova Friburgo, em decorrência da situação de emergência face à pandemia do coronavírus, o Covid-19, e da outras providências. Essa indicação legislativa, como eu já fiz uma na sessão passada, né, que foi aprovada aqui, vai na mesma linha. Eu acho que esse que é o momento de aprovar, né, como não pode ser um projeto de lei, que entra, então, como indicação legislativa. E esse socorro é justamente nas atividades mais importantes que nós temos no município. A indústria da moda íntima e a metal mecânica, né? E também fiz um outro que deve ser votado na próxima sessão, que é esse auxílio ao agricultor familiar. Então, já tinha feito um no sentido desse ajuda ao pessoal do comércio também. Então, eu acho que esse é o momento de fazermos essas indicações legislativas, porque quem tem que, já que o prefeito não manda esse projeto para a Câmara, como fez lá o prefeito de Macaé, que justamente fez esse projeto, também outros municípios também estão fazendo. Então, isso tem como o prefeito transformar isso em lei, enviar essa casa, e pode ser feito sim, ele só não faz se ele não quiser. Então, eu peço aos senhores vereadores o voto favorável a esse projeto de indicação legislativa. Por último, foi votado e aprovado o projeto de indicação legislativa da vereadora Vanderleia Abraça-Cidéia, do Democratas, que solicitou o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que encaminhe à Casa Legislativa projeto de lei que disponha sobre a obrigatoriedade da distribuição gratuita de álcool gel para as pessoas carentes e também grupos de risco do novo coronavírus, o Covid-19. Como eu sempre digo, na vida não fazemos nada sozinho. Então, nesse momento, eu quero convidar a todos os vereadores que possam estar assinando comigo essa indicação legislativa e pedir ao prefeito que possa botar isso como lei e sancionar e colocar, né, como já foi falado nas outras indicações de legislativa, o quanto que está tudo tão difícil para todos nós. Imagina aquelas pessoas que, na maioria, né, todos nós não estamos acostumados a comprar álcool gel, mas tem uma grande ajuda a prevenir. Então, eu quero contar com o voto favorável de todos os nossos pares para que
e com a sensibilidade do prefeito para que isso possa valer, para que a população de Nova Friburgo venha receber. Mas do mundo inteiro. Então, eu conto com voto favorável de todos os pares, conto com a sensibilidade do prefeito, porque nós precisamos juntos, né, como nós estamos fazendo aqui, trabalhando pela população de Nova Friburgo. Quero pedir desculpa, não sei o que aconteceu aqui, e quero pedir o voto favorável para todos os pares. Quero dizer à população de Nova Friburgo que nós estamos aqui todos juntos trabalhando em prol de trazer benefícios para todos. Quero pedir aos meus colegas vereadores e convidar para que todos assinem junto essa indicação legislativa, porque juntos forte, um pedido de uma vereadora é diferente de todos os vereadores, e pedir também a sensibilidade do senhor prefeito para que possa fazer valer, para que ele possa estar aceitando essa indicação legislativa e trazer esse benefício para a população de Nova Friburgo. Que as pessoas precisam de um álcool gel nesse momento, que é para evitar, né, que essa pandemia se prolifere a cada dia. Depois da votação, cada vereador teve até 3 minutos para se pronunciar. O primeiro a falar foi o vereador Alcir Fonseca. E eu só queria reforçar, presidente, que a gente pudesse trabalhar juntos, né? Tinha alguns vereadores presentes, não todos, mas que nós pudéssemos, através da Câmara, né, pressionar aí o prefeito, fazer, de repente, convocar até mesmo online, se for necessário, para que a gente pudesse pensar no retorno ao trabalho, né? Eu acho que tudo bem que a gente sabe que esse vírus é perigoso, mas o que o Nami falou no início, se todo mundo tiver um cuidado, tiver uma fiscalização, a gente vai conseguir voltar ao trabalho, e nisso, né, a gente vai evitar que muita gente vai perder o emprego, muita gente vai passar necessidade. Até acho importante a indicação legislativa dos vereadores, mas eu vejo que tem coisa que que não vai conseguir, né, o prefeito não vai conseguir mandar porque falta recurso, mesmo que a indicação seja muito bem elaborada, mas provavelmente não vai acontecer. Então, precisamos realmente voltar ao trabalho, precisamos voltar gradativamente ao trabalho. Já o vereador Cascão do Povo aproveitou o espaço para mandar um recado para a população sobre o isolamento social. Sei que nós estamos passando por um momento muito difícil no mundo inteiro, essa pandemia, todos nós estamos nervosos. Então, eu peço à população, principalmente de Friburgo, que se cuidem. Evita o máximo de ir na rua, porque se você não tiver alguma coisa importante para vocês não irem na rua, melhor ficar em casa. Então, esse momento que nós estamos passando, nós estamos dando valor a um aperto de mão, a um abraço, a um beijo. Então, você tem aquelas pessoas que vocês amam e você não pode apertar a mão. Aquelas pessoas que vocês amam e não pode dar um abraço. Então, isso está fazendo muita falta para mim, porque eu estou muito preocupado com a população e eu estou do lado da minha filha e não posso abraçar minha filha, dar um beijo na minha filha. E esse vírus, eu estou com medo, estou preocupado com todos, porque eu sei que quem pega esse vírus fica numa situação desesperadora, que minha sobrinha pegou e eu fiquei desesperada, ela no Rio, morando sozinha, e ela é enfermeira. Falou, tia, eu peguei, eu estou querendo respirar e não consigo. Como o ar é importante para a gente, nós não damos a importância que o ar tem para nós. Então, fico muito preocupado com esse vírus e, se Deus quiser, nós vamos passar por isso e vamos dar valor lá na frente. A coisa mais importante que nós temos que ter é amor ao próximo.
Já o vereador Luiz Carlos Neves se mostrou preocupado com as filas na Caixa Econômica Federal. Queria lembrar que hoje de manhã, vindo para o gabinete, deparei ali no trevo da Monte Líbano, uma fila enorme da Caixa Econômica, chegando até a subida das Brownie. Eu não sei se está acontecendo, mas é uma sugestão, até amenizar esse atendimento, que a Caixa abrisse mais cedo, para atender mais rapidamente essas pessoas, que a fila estava aí na subida das Brownie, eu vindo do Catação e para cá. Outra coisa que eu acompanho sempre na rede social, consultoria sobre política, que a única entidade que pode doar cesta básica é a prefeitura através da assistência social, porque algumas pessoas pedem cesta básica na gente, e nós não podemos fazer isso. É só através da assistência social da prefeitura. Também, aguardando aí o posicionamento do prefeito, que vai findar dia 30, o programamento sobre essa pandemia, e ele vai falar a respeito, para nós aguardarmos o que vamos fazer aqui na nossa casa, se teremos sessão aqui no plenário. Para mim, tanto faz. Então, eu quero colaborar, quero participar de todas, para ficar inteirado e contribuir. Pequena que seja, mas dar minha contribuição em prol da cidade, voltar à normalidade para o bem de todos. Em seguida, foi a vez do vereador Marcinho, que questionou o executivo em relação à falta de recursos. Eu queria me manifestar, senhor presidente, dizer que se falar que o governo não tem recurso, estamos mentindo, né? O prefeito agora publicou aí, vai contratar uma empresa para poder fazer a capina na cidade no valor de quase 2 milhões de reais. Dizer que eu já fui administrador de bairro, conselheiro paulino, dizer que é possível se unir às secretarias, fazer multirão e evitar de gastar esses 2 milhões, né, que vai sair dos cofres públicos. Também eles vão fazer uma licitação agora para a lavanderia do Hospital Raul Sertã no valor de 1 milhão de reais, tendo ciência lá, e todos sabem que todos os equipamentos praticamente já chegou dentro da lavanderia do Hospital Raul Sertã. Eles insistem em terceirizar, fazer emergenciais. Eu já constatei superfaturamento na lavagem de roupa passada agora para essa empresa lá com empreendimento. Então, é muito triste tudo que a gente está passando. Estive presente também na Secretaria de Educação e lá pude constatar que não está tendo nenhuma iniciativa da Secretaria de Educação para ajudar a população. Tem aí uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social, mas, infelizmente, não chegou nada na mesa da população, daquelas pessoas que precisam. Então, esse é o reflexo de um governo covarde, corrupto que nós temos na nossa cidade. Agora, como eu disse, cada um faz as suas indicações legislativas, eu respeito. O prefeito pode priorizar alguém, né? Sempre prioriza, porque ele tem os seus apadrinhados, que o protege e vice-versa. Agora, não é momento para falar isso, presidente, que é uma situação relacionada ao Covid, mas nós temos que tomar a iniciativa de mudar a resolução legislativa e poder votar outras coisas mais, principalmente as contas do prefeito Renato Bravo. Nós temos que dar uma resposta para a população. Já conversei com o Pierre, quero aqui expor a todos os vereadores que estão aí ouvindo a gente, que estão aí acompanhando com a gente. É o momento de voltarmos, é o momento de o Pierre, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, fazer as oitivas com aqueles que se interessar, né, e colocar as contas para ser votada, porque se a gente abrir uma prerrogativa aí de votar as contas depois que o prefeito registrar a sua candidatura, não vai ter mais efeito. Então, fica aí mais uma vez o meu alerta, fica aí a minha insatisfação com esse governo. Não precisaria da Câmara fazer indicação legislativa. Caberia ao prefeito, sim, usar o dinheiro que tem em caixa. Já se pagou aí quase 3 milhões para a Nova FAOL, tá 400 mil reais por mês, enquanto a população está aí sofrendo. Então, isso é o reflexo de um governo covarde, um governo corrupto, que até agora não botou um grão de arroz na mesa das pessoas que precisam, infelizmente. O vereador Johnny Maicon, do Republicano, também se manifestou sobre o mesmo assunto. Então, senhor presidente, eu gostaria de me manifestar em relação a algumas questões aqui na nossa cidade, especialmente enfatizar mais uma vez a lentidão
do prefeito Renato Bravo em tomar as medidas. Se observarmos bem, inúmeros municípios do estado do Rio de Janeiro já estão distribuindo cestas básicas, já estão tomando inúmeras medidas de assistência às famílias que estão aí nas condições de dificuldades, de vulnerabilidade. Infelizmente, até o presente momento, nada de concreto aconteceu. A gente observa também que agora já existe uma sinalização por parte do prefeito de, então, implementar as barreiras sanitárias. Gente, isso já ocorreu há muito tempo atrás com vários municípios. Então, o prefeito Renato Bravo espera as coisas acontecer à sua volta para, a partir daí, tomar uma iniciativa. Isso é muito preocupante. Igual hoje pela manhã, recebi algumas fotos de ônibus completamente lotados, de muitas pessoas em pé. Existe um decreto municipal que foi editado e publicado pelo prefeito Renato Bravo, que proíbe o transporte de passageiros em pé. E, além disso, o decreto 534, artigo 8º, diz que, em alguns horários, principalmente os horários de pico, os ônibus terão que transportar os passageiros na sua integralidade, ou seja, todos os ônibus precisam estar nas ruas nos horários de pico. E isso não está acontecendo. Isso ocorre, sabemos muito bem, porque é um histórico de conivência da Prefeitura de Nova Friburgo, que não fiscaliza, que não aplica as devidas sanções. Então, pergunto, para que publicar inúmeros decretos municipais se as concessionárias fazem o que querem? Gente, não dá. O prefeito Renato Bravo precisa se posicionar. Aí eu quero saber o porquê do descumprimento, da violação da Lei 4.678, que é de nossa autoria, que obriga ao município a disponibilizar no portal da transparência das notificações e penalidades aplicadas às concessionárias. Sabemos muito bem que já no período de pandemia, várias famílias ficaram sem abastecimento de água. Frequentemente, a Nova FOL tem descumprido com os decretos municipais. Pergunto aos senhores e senhoras. E em algum momento foi publicado no portal da transparência, pelo menos, advertências e notificações dessas concessionárias? Não. Sequer tem um link para acessar aí essas possíveis sanções aplicadas às concessionárias. Então, eu estou muito preocupado em relação à inércia do prefeito Renato Bravo, que agora vem fazer live em segunda e sextas-feiras para tentar enganar e ludibriar a população. Por que ele não fez live nas operações da Polícia Federal na cidade, nos inúmeros esquemas de corrupção, inclusive nesse período de pandemia? O vereador Naim Pedro falou sobre os veranistas que têm casa no 5º e 7º distrito, que vêm para a cidade e não respeitam a quarentena. Os veraneios que têm as casas aqui, tá vindo várias pessoas para aqui, para essa região, em vez de ficar em casa fazendo quarentena, o que eles estão fazendo? Eles estão saindo para as ruas, fazendo caminhadas, entendeu? As pessoas fazendo caminhada, as pessoas daqui da região estão cumprindo o seu dever, ficando em casa, o povo do 5º e 7º distrito aí, as pousadas não estão recebendo as pessoas. Então, o que nós fizemos? Um ofício expedimos do gabinete, pedindo ao prefeito que toma providência sobre isso, pedindo à polícia que toma providência, perguntaram a essas pessoas que estão andando para a rua, fazendo caminhada, e com aglomerações, não estão sozinhos, às vezes 5, 6, 7 pessoas juntas, indo para o poço aí, tomar banho, entendeu? Aí as pessoas da localidade estão reclamando comigo aí. Vereador, toma providência, vereador, a gente está fazendo a quarentena em casa e essas pessoas estão vindo aqui trazer, não estou dizendo que eles estão vindo trazer, que de repente até um de nós a gente tem, mas sim, vamos tomar a providência, vamos se precaver. E já está aqui, ó, a gente já tem essa parte aqui na nossa região de não ter médico. São Pedro da Serra, o posto de saúde encontra 100 médicos. Já comuniquei ao secretário de saúde, já comuniquei ao subsecretário, já comuniquei ao prefeito, encontra 100 médicos no posto de saúde. Lumiar tinha 2 médicas, tem uma médica só. Se você já está enjoado de ouvir isso, posto de saúde de Boa Esperança fechado. Rio Bonito é um posto de saúde, mas um posto de saúde que não atende a população. Por quê? Porque não está completo. Vargem Alta, Estuqui,
Benfica foi fechado também. Então, gente, a gente tem carência de saúde nessa região. Então, eu peço a vocês, turistas, nós precisamos dos turistas, mas no momento certo e na hora certa. Temos aqui os agricultores também, que eles têm que sair para o seu trabalho para levar o alimento para a mesa do povo da cidade, entendeu? Estão aqui sofrendo com estrada. Então, a gente está nesse mesmo barco. Então, vamos se precaver. Vamos lutar para uma melhor qualidade de vida para o povo de Nova Friburgo. Vamos lutar para uma melhor qualidade de vida do nosso próximo. Vamos pensar na gente, mas vamos pensar no próximo. E aí estou recebendo algumas críticas. Aí, por que você não vai, vereador, para as redes sociais dizendo tem que trabalhar, tem que abrir as confecções? Eu também acho que nós temos que trabalhar. Mas trabalhar de que jeito? Se precavendo com máscara, lutando pela a saúde do nosso próximo. Por quê? Porque senão também vem a fome. Então tem os dois lados da moeda. Sempre eu falo, o lado de lá e o lado de cada moeda. Logo em seguida, o vereador Norival, do PT, fez um apelo ao Poder Executivo. Bem, esse momento, aproveito para fazer apelo ao Executivo. A questão que já foi até dita aqui antes, a questão da merenda escolar, de transformar em cestas básicas, distribuir para as crianças que estão em casa, para as famílias socialmente vulneráveis. Em alguns municípios por aí, mais de um mês, essas cestas básicas já estão chegando. Em Nova Friburgo, nada, uma lentidão, uma morosidade, e que a gente não pode esperar mais. Como diria o sociólogo Betinho, quem tem fome tem pressa. Outra questão também, a falta de regras de proteção social. Então, que estabeleça essas regras, que cumpra, que fiscalize de fato, para que evite essas aglomerações, para que possa estar tendo medidas eficazes no combate a essa pandemia, sobretudo na prevenção, que hoje o que é mais eficaz é a questão da prevenção. E também fazer o apelo executivo para a distribuição, como nós votamos hoje, a indicação legislativa da nobre vereadora Vanderleia, da distribuição de álcool, mas também de máscaras, enfim, para a sociedade, parte da sociedade que necessita, que está em situação vulnerável. Gostaria de aproveitar também, senhor presidente, para render aqui a homenagem aos profissionais de saúde do nosso município, que estão aí na linha de frente, lutando, trabalhando nos postos, no hospital, na UPA, e a gente sabe que muitas das vezes tem apoio necessário, mas não fogem da raia, estão aí protegendo, cuidando do nosso povo, sem fugir aí, né? Nesse momento que a gente necessita tanto de cuidado, de apoio, né? E dizer que o nosso gabinete está à disposição, não o gabinete físico lá na Câmara, mas virtual, através das redes sociais, do celular, do WhatsApp. Nossa assessoria tem trabalhado, eu tenho trabalhado bastante, estou à disposição da nossa população. Aproveitar aqui esse momento também para reforçar aqui o convite, vereadora Vanderleia, professor Pierre, Naim, Cristiano Guenin. Nós teremos a nossa reunião amanhã da Comissão de Educação, né, às 18h30, então estaremos aí trabalhando em prol da população da nossa cidade, da maneira em que a gente pode no momento. E agora dizer que uma das medidas mais eficazes para o combate a essa pandemia, a prevenção, sobretudo nesse momento de pandemia, é o isolamento social. Mas em caso extremo de necessidade que você tem que sair, use máscara, se proteja, e proteja quem você ama. O vereador Zezinho do Caminhão usou seu tempo para falar sobre as ações tomadas pelo prefeito. E aí, o que eu noto que vem acontecendo? Na surdina, né? Por isso que esse governo é uma mancha negra na nossa cidade, né? Ele não vai se desvincular dessa mancha, ele vai ser lembrado dessa forma. O que eu identifico? Né? Na surdina, uma farra de nomeações, né, e tem usado muito duas secretarias, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Cultura, né, para essas vergonhosas nomeações. O subsecretário hoje da Cultura é um ex-assessor da Câmara, né, que é líder aqui do governo municipal. Só de salário vai receber mais de R$6 mil, né, somando as generosas gratificações, as famosas GN, né, vai ultrapassar R$6 mil. E aí, quer dizer, é uma moeda de barganha entre prefeitura
e vereadores, depois são esses que são da moralidade, vêm aqui falar em reduzir salário, diminuir assessores, né, com aqueles belíssimos discursos, fazem parte dessa mancha, dessa questão nociva, esse câncer, que é essas questões de nomeações, né, e gratificações. Então isso é uma vergonha, e eu provo que eu estou falando. Isso aqui é o Diário Oficial Eletrônico. Olha a quantidade, só que nós tiramos hoje. Olha aqui a quantidade. Eu vou estar falando sobre isso, eu vou fazer uma publicação sobre isso, porque é uma vergonha, num momento, né, de a gente passar por tanta dificuldade, tanto sofrimento, e aí a gente vê essa farra de nomeações, né, aproveitando que isso não sai mais no jornal A Voz da Serra, já se criou esse mecanismo do Diário Oficial Eletrônico, que poucas pessoas têm acesso, sabe que existe isso aqui, e, aliás, nem sempre as informações estão dentro desse Diário Oficial Eletrônico. Então, aproveita, né, essa situação de uma pandemia, de um desespero da população, né, que está com seus olhares em recuperar, né, seus entes queridos que estão passando pelo problema, estão preocupadas em recuperar os empregos, estão preocupadas em arranjar algum caminho de se alimentar, porque muitos já estão passando por necessidade. Ele aproveita esse momento que as pessoas estão com esse olhar para essas questões para fazer, digamos, uma farra e as festas das nomeações. Então, é uma forma muito vergonhosa, vou dizer assim diretamente, é uma forma cretina, só um governo cretino, maldoso, que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta. Então, eu lamento a gente não ter esse pessoal pensando, né, numa reeleição. E seus aliados, né, que vão estar com o nome de Renato Bravo, vocês fazem parte de toda essa pouca vergonha dentro da Câmara de Vereadores, dentro de uma disputa eleitoral. É de nos envergonhar muito. Por último, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Alexandre Cruz, do Cidadania, falou sobre a situação enfrentada pela população de Nova Friburgo, mencionando diretrizes que poderiam e podem ser tomadas. Eu lamento desde o início, deixei isso publicado aí na entrevista que eu dei, nas redes sociais, eu acho que o governo municipal, o senhor prefeito, deveria ter feito um gabinete de crise. Um gabinete de crise que participasse a Câmara Municipal, que participasse as entidades representativas da cidade, como Firjan, Associação Comercial, CDL, OAB, não é? Enfim, todas as entidades que sabem os problemas que os setores estão passando. Associações, isso não foi feito. Isso é um retrocesso para a cidade, porque, como muitos dos senhores falaram aqui hoje, ainda está por vir muita coisa, mas a casa vai continuar fazendo o seu dever de casa e o seu papel. Não tenham dúvida disso. Eu espero muito que nós possamos aí ter o nosso conhecimento pleno da fiscalização, do direito democrático, de tudo aquilo que cabe a um parlamento. A presidência vai continuar dando todas as condições necessárias para que os senhores vereadores possam estar trabalhando, não tenham dúvida disso. São momentos difíceis, são momentos que nos chocam, como foi hoje falado por inúmeros vereadores aqui, o que nós estamos vivendo ali em frente à Caixa Econômica. É um momento difícil para essas pessoas. É um momento difícil para empresas que já estão fechando. Eu conversei recentemente com um contador, só em Olaria, 5 empresas de médio porte já haviam encerrado as suas atividades. Nós estamos vivendo agora, vereador Zezinho, que me antecedeu nesse momento, estamos vivendo agora o momento da pandemia, mas vamos viver daqui a pouco o momento da crise, da fome e da miséria. A cidade vai passar por isso. E nós temos que nos organizar para ver que, de forma sensata e responsável, nós vamos ter que estar ajudando nesse sentido. Então, o que Vossas Excelências discutiram aqui hoje é importante para dar uma orientação ao que o governo tem que fazer. E o que foi hoje aqui votado não é nada de absurdo, é questão de boa vontade, de gestão, mas, acima de tudo, de planejamento. É nessa linha que nós vamos caminhar. E assim encerrou a 15ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa. Nesse período de quarentena, a nossa equipe falou com alguns vereadores pelo WhatsApp. Essa semana conversamos com o vereador Johnny Michael e também com a vereadora Vanderlei. Abraça essa ideia. O vereador Johnny Michael deu a sua opinião sobre o posicionamento do executivo diante da quarentena. Então, em relação ao posicionamento do prefeito aqui na nossa cidade, eu o enxergo como muito lento, muito tardio na tomada de decisões. Deveria, desde o início, ter um posicionamento radical quanto ao isolamento social.
deveria ter criado uma regulamentação rígida, um conjunto de regras severas e uma fiscalização efetiva para o funcionamento dos estabelecimentos de serviços classificados como essenciais. Deveriam pegar aí os agentes da prefeitura, treiná-los e até dar gratificação para eles, né, que eles querem atuarem aí nesse processo de fiscalização, indo em loco nos bairros, nas comunidades, para ver se o regramento está sendo aí cumprido pelos estabelecimentos. Porque do que adianta nós termos em funcionamento os estabelecimentos essenciais, como padarias, farmácias, supermercados, se muitas das vezes os mesmos têm tido aglomerações e não tem aí sequer as devidas fiscalizações quanto às medidas de prevenção que devem ser tomadas. Eu entendo que deveria sim ter uma regulamentação severa para que os estabelecimentos comerciais, para que as indústrias, para que os serviços tidos como essenciais de modo geral funcionassem aí obedecendo a todas essas regras com uma fiscalização que fosse eficiente, a ponto de que, se não cumprir, que inicialmente receba a notificação, na semana posterior vá a mesma equipe para fazer fiscalização, se continuar descumprindo, aí aplica uma multa elevada, feche o estabelecimento. Por que eu penso que deveria ter uma regulamentação severa, como também uma fiscalização efetiva? Porque a partir daí poderia se pensar e se planejar para abrir aos poucos os estabelecimentos que não são essenciais. Por exemplo, você tem uma confecção que tem 20 funcionários. Dos 20, 2 estão classificados no grupo de risco, esses 2 não poderiam trabalhar em hipótese alguma. Sobrariam 19. Dos 19, poderia dividir em 2 grupos de trabalho. 9 trabalhando no horário, os outros 9 trabalhando no outro horário. Tomando todas as medidas de precaução, com uma fiscalização que de fato funcionasse, e aí certamente a gente estaria tomando todas as providências no sentido de preservar a vida, como também pensando na economia. Porque, gente, vamos ser muito sinceros, do que adianta estar funcionando os estabelecimentos ditos como essenciais se os mesmos não recebem as devidas fiscalizações e, infelizmente, existem sim em algumas situações de aglomerações e existe também a situação de que por não receber, não ter fiscalização, não tem cumprido minimamente com as medidas preventivas, que, no meu entendimento, deveria ser, ao chegar no estabelecimento, seja o funcionário, o cliente, já deveria higienizar as suas mãos com gel, já deveriam ser tomadas todas as medidas de proteção, tanto do funcionário quanto das pessoas que estarão ali adquirindo um gênero essencial. Então, esse é meu pensamento, esse é meu entendimento em relação ao posicionamento do prefeito Renato Bravo aqui na nossa cidade. Porque não adianta ter os estabelecimentos ditos essenciais funcionando a pleno vapor, que é necessário que os mesmos funcionem, obviamente, porém, sem que tenha uma regulamentação rígida e que muito menos tenha uma fiscalização, tá bom? Porque se tiver regulamentação severa e uma boa fiscalização, é um passo para avançar aí, para quem sabe, ouvindo as instituições, as associações, a população de modo geral, criar estratégias e mecanismos, obviamente sempre preservando aqueles que estão aí no grupo de risco e, aos poucos, os estabelecimentos, comércios voltarem a funcionar aqui na nossa cidade. Claro,
tomando todos os cuidados. Porque entendo eu que os estabelecimentos, aos poucos, talvez num revezamento, funcionando aqui na nossa cidade, com uma regulamentação que tenha um conjunto de regras bastante rígidas e com o devido acompanhamento de uma fiscalização eficaz, é muito mais protetivo do que os estabelecimentos essenciais que estão funcionando nesse momento sem que haja qualquer tipo de fiscalização. Ele também comentou sobre a preocupação dos recursos utilizados para a construção do hospital de campanha em Nova Friburgo. Então, em relação ao hospital de campanha, todos nós sabemos o quanto que é importante e necessário que nós tenhamos aí números espalhados pelo país, visto que tem acontecido aí no mundo todo. Porém, eu confidencio que eu estou muito preocupado em relação à aplicação dos recursos do governo do estado quanto à instalação desses hospitais temporários de campanha, como também a aquisição de inúmeros utensílios aí de combate e prevenção ao coronavírus aqui no estado do Rio de Janeiro. E no momento oportuno eu vou mostrar o quanto que esses contratos sinalizam corrupção, superfaturamento e, infelizmente, a atual gestão do governador Witzel tem sido aí uma decepção, uma frustração para todos nós aqui do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, foi firmado um contrato com a organização social IABAS, a mesma que teve uma série de problemas com o município do Rio de Janeiro, inclusive, nesse momento está impossibilitada de firmar contrato com o município do Rio de Janeiro, porque quando prestou o serviço, teve uma série de irregularidades. O governador Witzel firmou um contrato pelo valor de 835 milhões de reais pelo período de 6 meses, para que essa organização social estivesse erguendo e administrando os hospitais de campanha pelo período de 6 meses, onde há a previsão aí de instalação de 1.400 leitos espalhados pelo estado. Ou seja, cada leito vai custar em torno de 600 mil reais. Se há previsão aqui em Nova Friburgo de 100 leitos, vão gastar no período de 6 meses, e isso é se não houver uma prorrogação do contrato, cerca de 60 milhões de reais. Com esse dinheiro, daria para manter 4 UPAs, semelhante de Conselheiro Paulino, que gasta em torno de 14 a 15 milhões de reais por ano, aqui no município de Nova Friburgo. Ou, ao longo de 4 anos, bancar toda a UPA de Conselheiro Paulino. Gente, isso é muito estranho, isso é muito suspeitoso. Aí vai o prefeito, vai o deputado que deveria estar fiscalizando esse recurso, vai lá, faz um vídeo de propaganda, de marketing, eles ficam até brigando, dizendo que foram eles que trouxeram o hospital de campanha para a cidade, enfim. Então, eu estou muito preocupado com os recursos aí que têm sido aplicados em dispensa de licitação aqui no Rio de Janeiro. O governador Witzel comprou aí cerca de 300 respiradores, o valor de cada um em torno de 198 mil reais, enquanto o governo federal está comprando respiradores por cerca de 50 mil reais. E comprando aí com uma empresa que é de informática, atua na área de informática. Muito estranho. E depois eu vou apresentar para a população detalhes desse processo administrativo que eu tive acesso. E está muito visível o quanto que esse processo foi direcionado, o quanto que está favorecendo a empresa, não apenas o proprietário da mesma, mas todos aqueles que comungam aí desse sistema corrupto. E vocês verão lá na frente que o subsecretário Gabriel Neves, do governo do estado do Rio de Janeiro, está sendo o grande articulador aí desses esquemas de corrupção aqui no estado do Rio de Janeiro.
A vereadora Vanderlei abraça essa ideia e aproveitou o espaço para fazer agradecimentos e pedir calma e oração nesse momento que estamos passando. Eu estou aqui para agradecer a Deus a oportunidade de estar falando com você, com a sua família. Quero pedir a Deus que continue nos protegendo e nos livrando de todo mal, e que nós possamos ter em mente que tudo vai melhorar, que hoje está sendo melhor do que ontem e que amanhã vai ser melhor do que hoje, e que depois que tudo isso passar, nós vamos sair dessa mais fortalecidos, nós vamos ser pessoas melhores, porque com tudo isso que está acontecendo, temos que refletir e olhar para a nossa vida. O que nós podemos melhorar? Pedir a Deus discernimento e entendimento para que a gente possa fazer sempre melhor. Quero aqui fazer um apelo às autoridades federal, estadual e municipal. Pedir ao prefeito, ao secretário de saúde, aos gestores da saúde, que essa verba que está chegando na nossa cidade, para essa pandemia, que ela possa ser usada de maneira correta, coerente, principalmente com equipamentos para proteção dos profissionais da área de saúde, a qual aqui eu quero fazer um agradecimento. Agradecer aos médicos, aos enfermeiros, aos atendentes, aquelas pessoas que limpam lá o hospital, aquelas que fazem a comida, que servem os cafés, enfim, aos profissionais de saúde de maneira geral, porque vocês estão ali direto lidando com a população, cuidando das nossas vidas. O meu muito obrigada por vocês existirem. O meu muito obrigada pelo amor e a dedicação de vocês. Então eu quero fazer aqui o pedido ao prefeito. Prefeito, proteja os nossos profissionais de saúde da melhor maneira possível. Eles merecem respeito, eles merecem ser bem cuidados, eles merecem todo o nosso carinho, todo o nosso amor e toda a nossa admiração. E eu também quero agradecer a todas as pessoas que estão tendo necessidade de sair de casa para ir trabalhar, aquelas pessoas que trabalham nos mercados, nas padarias, que trabalham nas ruas, que trabalham os caminhoneiros, os produtores rurais que plantam para a gente continuar tendo o nosso alimento, que nós que estamos em casa, graças a Deus, estamos tendo o nosso alimento, graças ao produtor rural. Muito obrigada. Graças ao caminhoneiro que transporta os alimentos, os mercados que têm vendido, a todas as pessoas que estão tendo a necessidade de trabalhar. Meu muito obrigada e o meu pedido de oração a Deus, que Deus esteja protegendo vocês, que Deus esteja protegendo a todos nós. E eu creio que nós vamos sair dessa fortalecidos, porque sempre quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, depois vem coisas boas. Eu estou falando isso para vocês, que como vocês já sabem, eu passei por um momento que eu tive que ficar isolada com meu filho. Mas naquele momento, fomos eu, meu filho, minha família e os amigos próximos, e vocês que estavam mais distantes, participaram junto comigo orando. Mas nesse momento, está acontecendo isso no mundo inteiro. Nós temos que estar dentro de casa, enquanto muitos também têm a necessidade de trabalhar. Então, vamos pedir a Deus proteção para todos nós e que nós possamos ter entendimento e a sabedoria do que Deus está falando conosco, o que Ele quer das nossas vidas, e que nós possamos ser pessoas melhores, seres humanos melhores, e entender uma vez por toda que poderoso é só um, é Deus. Ele tem poder de todas as coisas e nós não temos poder nenhum. Hoje, a pessoa, por mais dinheiro que ela tenha, ela pode conter esse vírus? Não, não pode. Então, meus amigos, vamos sim nos render ao Senhor e saber que no céu, que aqui dentro do meu coração, que nas nossas vidas existe um Deus vivo que cuida
de cada um de nós. E eu quero aqui deixar o meu abraço virtual, o meu abraço de longe por enquanto, para cada um de vocês, mas eu creio que muito em breve tudo isso vai passar e nós, com a permissão do nosso Deus fiel e maravilhoso, vamos ter esse momento de dar esse abraço juntinho, de valorizarmos mais o abraço, de valorizarmos mais um ao outro, valorizarmos mais aquelas pessoas que estão próximas a nós, de ter mais tempo, né? Agora todo mundo está tendo tempo, coisa que ninguém tinha tempo para nada. É sempre uma correria. E agora nós temos tempo. Não é isso que todo mundo sempre quis, foi ter tempo. E nós estamos tendo esse tempo. Então, que nós possamos usar esse tempo que nós estamos tendo para orar, para agradecer a Deus, para ver o que nós podemos melhorar em cada um de nós. Meu muito obrigada e que Deus continue nos abençoando e nos dando saúde. Chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela companhia, pela audiência, pelo carinho e até a próxima.